Nessa aula de hoje, nós vamos estudar sobre os sentidos humanos. Nós vamos conhecer quais são esses incríveis sentidos, qual é a função de cada um deles, como é a estrutura e os órgãos que fazem com que esses sentidos de fato se relacionem de alguma forma com o meio ou o meio com eles. Então, vamos aprender cada um. E quais são esses incríveis sentidos que nós temos, que captam esses estímulos do meio ambiente, trazem ao cérebro as informações, o cérebro então decodifica essas informações, fazendo com que exista essa relação, e isso de alguma forma nos possibilita proteção, nos possibilita também outras formas de interação com esse meio. Então, são eles o olfato, o tato, a audição, a visão e também o paladar. E o primeiro deles que nós vamos falar é sobre o olfato. Então, o olfato ele tem a função de detectar os odores que tem no meio ambiente. Então, esse sentido a gente consegue ter ele mais apurado quando nascemos do que quando fomos ficando mais velhos. Como é que funciona esse olfato? As moléculas então que se desprendem, elas vão chegar até o nariz e na cavidade nasal ela vai encontrar aí as ramificações de neurônios, os neurônios olfativos. Então lá esses neurônios vão emitir essas informações, né? Vão mandar essas informações até o bulbo olfativo e chegando lá ele vai ser então transportado para o nosso cérebro. Então, nós temos uma região de memória olfativa e todas as informações que nós temos a respeito de cheiros, ela fica armazenada. Nós somos capazes de detectar mais de 1000 tipos diferentes de cheiros e muitos ficam armazenados. É por isso que quando nós sentimos um cheiro em algum momento da nossa vida de determinado perfume ou sentimos o cheiro de uma comida, nos traz à memória algo. Então, isso é chamado de memória olfativa. Temos também algumas anormalidades, né, do olfato. Por exemplo, quando você tem uma perda de olfato, ou tem uma perda ou total ou parcial, nós temos aí uma anomalia chamada de anosmia. Quando essa sensibilidade não some, mas ela baixa consideravelmente, por causa de alguma outra enfermidade, a gente diz que tem uma hiposmia. E quando essa sensibilidade se torna excessiva, como acontece em muitas mulheres grávidas, né, sente cheiro muito facilmente de tudo quanto é substância, tudo quanto é odores, nós demos o nome de hiperosmia. O segundo sentido que nós vamos falar é o tato. Então, o sentido do tato, ele vai ser sentido pelo órgão, né, da pele, que é o maior órgão que nós temos sensorial, o maior órgão do corpo e é o maior órgão sensorial também. Existem uma variedade de receptores que é localizado na nossa pele e cada receptor desse vai ter um prolongamento e terminações nervosas que vão estar associadas a tecidos que não são neurais. Então, a gente tem aí do lado a figura mostrando a camada da pele, é formada pela epiderme, a camada mais fina. Logo abaixo a gente tem a derme e embaixo a gente tem aí o tecido adiposo. Essa camada, ela tem estruturas, né? Na epiderme, por exemplo, a gente vai encontrar os poros sudoríparos, a gente vai encontrar pelos, vai encontrar essa camada córnea, né, de queratina, queratinizada que tem aí em cima. E abaixo dessa parte epitelial, você vai encontrar a parte vascularizada, né, veias e artérias. Então, essas terminações nervosas e essas sensibilidades, elas são sentidas a partir exatamente dessa estrutura, né, desse toque. Eu senti o quente, o frio, a pressão, tudo isso aí é sentido pelo tato. O terceiro sentido que nós vamos ver é a audição, que tem essa função de captar o som, né, de perceber os tons, os timbres, né, o volume,
a direção, inclusive, de onde esse som vem, até levá-lo ao cérebro. Então, como é que esse mecanismo vai acontecer? Acontece primeiro pelo órgão de captação, que é o nosso ouvido. E o nosso ouvido ele é dividido em ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. O ouvido externo ele tem o pavilhão auricular, que é a orelha, e o canal auditivo, por onde esse som vai ser encaminhado inicialmente. Logo no início do ouvido médio, a gente tem aí a membrana do tímpano, a membrana timpânica, onde vai encontrar-se logo após com 3 pequenos ossos, os ossículos, que tem o nome de martelo, bigorna e estribo, exatamente por conta do seu formato. E a função deles é transmitir essa vibração de forma mecânica até o ouvido interno. E chegando ao ouvido interno, esse som então vai ser enviado pelo nervo auditivo até o cérebro para que ele possa então fazer a interpretação e identificar ou decodificar todas essas informações. Então, qual é a função da audição? Ela vai coletar e encaminhar essas ondas que são captadas do meio externo através da orelha. Ela vai amplificar esse som, vai também proteger o ouvido médio e ouvido interno, né? essa orelha externa. Ela tem também a proteção ele tem a função, melhor dizendo, de proteger a membrana do tímpano, de manter o equilíbrio também da temperatura e da umidade em preservação com relação à elasticidade da membrana. Então, essa membrana ela é extremamente importante, porque a partir dela essas informações então vão ser colocadas. A quarta função, ou o quarto sentido, é o sentido da visão, que tem a função de captar, através do globo ocular, os estímulos de luz. Então, nós enxergamos por conta da presença da luz. Ela vai ser responsável também por decodificar, né, todo esse mundo externo e transformar, então, as imagens no cérebro, que chega, inclusive, invertida e lá é decodificada. Quais são as funções da visão? Então, manter e movimentar o globo ocular, ele vai conduzir a luz até os fotossensores, vai focalizar também a imagem do objeto, vai estar nutrindo, lubrificando e protegendo os olhos, vai reduzir o ofuscamento, todo esse aparato do olho, ele vai estar fazendo todas essas coisas. Então, o olho, ele é o órgão que vai estar promovendo a visão, então. E também vai processar as informações. Quando a gente observa o olho, o que a gente vê? A gente vê a esclera, que é essa parte mais clara, quando e por algumas situações, né, de micro-organismos ou de inflamações outras, por conta de alergias, essa esclera inflama, a região fica bastante vermelha. A gente tem a íris, que vai dar cor aí ao nosso olho, alguns têm preto, castanhos, azuis ou verdes. Temos a nossa pupila, que é essa parte menor do nosso olho, que a gente chama de menina dos olhos. E temos as pálpebras, né? Essa região de proteção para evitar contatos maiores na região do globo interno. E internamente, o que a gente tem? A gente tem aí o cristalino, né, logo por trás da íris. Temos também a retina. E essas informações são enviadas pelo nervo óptico até o cérebro, com a ajuda de toda essa estrutura também de transmissão desses neurônios e dos músculos que vão estar auxiliando na harmonia desse globo. Então, essa é a estrutura que vai viabilizar, né, uma visão harmônica e permitir assim, então, que a visão consiga fazer a sua função da melhor forma possível, né? Captar esses estímulos do meio.
Nosso último sentido é o sentido do paladar. Nesse sentido, esse órgão, né, que é a boca, a língua, ele vai ser capaz de captar os estímulos e relacionar ele com os sabores. Junto com o olfato, o paladar ele está bem ligado ao olfato por conta da relação, da proximidade. Eles vão ser capazes de perceber e selecionar os sabores, né? Algumas pessoas rejeitando, outras gostando de outros sabores. E essa identificação ela vai ocorrer na língua. Então, quais são os gostos que a gente vai sentir? A gente vai sentir gosto doce, azedo, salgado, amargo e ultimamente descobriu-se um outro gosto sentido que é o umami. Então, os receptores sensoriais, né, que são as papilas gustativas ou gustatórias presentes na língua, ele vai trazer essa identificação. Observe que na figura de cima, esse colorido ele vai representar a região da língua, onde esses receptores vão identificar o sabor. Então, bem na ponta você vai ter o doce, nas laterais você vai ter o gosto azedo, nas laterais mais próximas da ponta da língua o salgado, na região mais interna lá o amargo e o umami também. Então, essas são as regiões que a gente consegue identificar os gostos no nosso paladar. Por que a gente perde o paladar, né, quando a gente está resfriado? Então, a gente às vezes vai comer uma coisa e a gente fala, eu não estou sentindo o gosto, né? Ou eu, às vezes não tem nem vontade de comer porque não sente esse gosto. Isso ocorre porque na produção de muita secreção, quando você está gripado, né, ou resfriado, eles impedem que as partículas de ar elas cheguem até esses receptores e eles não conseguem, então, de fazer as identificações, né? O cérebro não vai, essa informação não chega até o cérebro e ela não consegue, então, identificar. Então, é por isso que a gente acaba perdendo o paladar quando a gente está resfriado. E o desafio dessa aula de hoje, para a gente terminar, é que você possa pesquisar algumas doenças que afetam o sistema sensorial. Por exemplo, na visão, a gente tem aí a miopia, a hipermetropia. A gente falou de algumas também no olfato, como a anosmia. E você então vai fazer essa pesquisa, né? Você vai olhar quais são as doenças que afetam esse sistema e vai falar um pouquinho sobre elas. Até a próxima.